Olá, e se quisermos construir um conjunto de números aleatórios não uniforme? A gente falou de números, de geradores de números pseudo-aleatórios, né, que eu vou tratar simplesmente como aleatórios, e um desses geradores foi o gerador linear congruente. A gente verificou que esse gerador de números aleatórios produz uma sequência de números aleatórios que é distribuída, em média, igualmente espaçados, né? Uma representação esquemática desses números aleatórios pode ser feita com esses pontos aqui dentro desse quadro, ou seja, você tem uma distribuição aleatória, mas a distância entre eles não é muito diferente entre si, né, em regiões diferentes do quadro. Mas você pode precisar, né, para simular, né, algum problema físico, uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, numa distribuição em que você tem uma maior probabilidade de encontrar um determinado valor numa certa região, né, como nesse caso aqui. Então, se você olha no centro, né, pensando, né, baixo para cima, você tem uma concentração um pouco maior de pontos, né, ainda que os pontos estejam aleatoriamente distribuídos, e à medida que você vai se afastando, você tem, então, uma distância maior entre os pontos. Então, essa é uma distribuição não uniforme. Vamos, então, analisar um exemplo em que a gente encontra uma distribuição de números aleatórios não uniforme. Então, vamos voltar àquele exemplo do decaimento. Então, no exemplo do livro sobre o decaimento, a gente tinha, então, o decaimento de um átomo do isótopo tálio 208 para o chumbo 208. E a gente, nessa oportunidade, aprendeu que a probabilidade que um átomo decaia em um determinado tempo t, né, é dada por essa expressão que está colocada aqui, né, 1 menos 2 elevado a menos t sobre tal, né, t é o tempo, e tal é o tempo de meia-vida daquela reação. Para o intervalo de tempo pequeno, né, dt, né, é a mesma coisa. Então, imagina que você tem um átomo e aí você quer saber qual é a probabilidade dele decair entre, né, 0 e passado um tempo dt infinitesimal, pequenininho, né? Então, a probabilidade vai ser dada por essa mesma expressão, né, só que no lugar do tempo a gente substitui o dt, né? Não é conveniente escrever a função dessa forma, então vamos fazer uma mudança aqui e expressá-la de uma forma usando a função exponencial, né? A gente conhece a derivada, né? Sabe integrar mais facilmente, tá? Então vamos chamar esse termo 2 elevado a menos dt sobre tal de w. Aí a gente pode aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados da equação, né? De forma que a gente não muda o sinal de igualdade. Aí a gente aplica, né, aquela propriedade do logaritmo, né? Então, o logaritmo de uma base elevada a uma potência, aí cai a base, fica aqui, vezes o logaritmo aliás, cai a potência, né? E fica a potência vezes o logaritmo da base, que é 2. Do lado de cá eu só repetir, né? Bom, aí a gente pega e toma a exponencial dos dois lados da equação. E aí a gente vai ter o seguinte, né? Então, exponencial, e aí ao fazer isso, né, a gente vai ter do lado de cá, do lado direito, exponencial do logaritmo de w é o próprio w, né? Do lado de cá ficou isso aqui, exponencial de menos dt sobre tal, ln de 2. W é exatamente o nosso 2 elevado a menos dt sobre 2. Portanto, a gente vai encontrar que 2 elevado a menos dt sobre tal é a mesma coisa que e elevado a menos ln, deixa eu olhar aqui embaixo, menos ln de 2 sobre tal vezes dt, né? ln de 2 sobre tal vezes dt. Assim, a probabilidade de que um átomo decaia entre um tempo zero e um tempo dt pode ser expresso também
da forma 1 menos e elevado a menos ln de 2 sobre tal vezes dt. Para simplificar um pouco essa expressão, vamos lembrar da expansão em série de Taylor da função exponencial. Vou fazer aqui na frente mesmo. Veja, se você lembrar lá do cálculo, né, a gente tem que exponencial de x pode ser expresso como uma série 1 mais x quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. De forma que esse termo da exponencial, se a gente quiser expandir ele em termos usando apenas dois termos da função exponencial, a gente vai ter o seguinte: exponencial de ln de 2 sobre tal vezes dt, isso vai ser igual a 1, e aí vamos usar só mais um termo, mais x, só que o x é o nosso menos ln de 2 sobre tal vezes dt. E aí a gente substitui, isso vai ser uma aproximação, porque lembre-se que eu estou escolhendo um tempo dt infinitesimal, pequeno, de forma que essa aproximação ela é tão boa quanto menor o valor de x, né, que é o nosso argumento da exponencial. Então vamos jogar isso ali, e aí a gente vai ter o seguinte: 1 menos esse termo todo, então vai ficar 1 menos ln de 2 sobre tal dt, e isso é uma aproximação, então isso vai dar 1, né, dá 0, 1 menos 1 dá 0, e aí sobra menos menos aqui mais, e o termo ln de 2 sobre tal dt. Ou seja, isso aqui, vou chamar de P, é exatamente a probabilidade de que um átomo decaia entre um tempo 0 e um tempo dt. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, que é analisar a probabilidade de que o átomo decaia não entre 0 e um tempo dt, mas entre um tempo t lá na frente e um tempo t mais dt. Né? Fazendo uma analogia, você poderia pensar assim, que nessa expressão a gente está prevendo uma coisa que vai acontecer agora, imediatamente. É como se eu perguntasse assim para vocês: vai chover nos próximos 5 minutos? E você fosse lá, olhasse para fora e, né, falar: não tem nuvens, tal, não vai chover. E da mesma forma, você poderia falar assim: amanhã eu vou fazer essa mesma pergunta. E aí amanhã, num certo horário, você fala: vai chover daqui 5 minutos? Se você olhasse lá para fora e observasse, né, o tempo e se tivesse nuvem ou não, aí você poderia estimar essa probabilidade. Só que agora eu quero fazer a pergunta de uma forma diferente. Você está aqui hoje, neste momento, e aí você pergunta: amanhã, entre 1 da tarde e 1h05, vai chover? Veja, é uma pergunta diferente, porque eu não posso olhar ali para fora e, com base no tempo que eu estou vendo agora, simplesmente estimar se vai chover ou não amanhã. Né? E aí, para isso, a gente precisa levar em conta, né, o que vai acontecer ao longo do tempo até amanhã, que é o que a gente vai fazer com esse exemplo do decaimento. Então, vamos analisar a probabilidade que um átomo decaia no intervalo de tempo t e t mais dt. Né? Então, imagina o seguinte, né, você está aqui no tempo zero, né, ou seja, neste momento, e aí você pergunta se num intervalo de tempo no futuro entre t e t mais dt, o átomo vai decair? Porque a gente sabe estimar se o átomo vai decair entre 0 e dt, né? Conforme está aqui, né? Ou seja, é essa estimativa. Né? Agora, e num tempo entre t e t mais dt futuro, lá na frente? Né? Bom, para o átomo decair nesse intervalo futuro aí de tempo, uma coisa precisa acontecer antes, ou seja, para ele decair nesse intervalo, ele precisa ter sobrevivido, ou seja, né, aqui entre aspas, né,
até o tempo t, ou seja, ele não pode ter decaído nesse intervalo de tempo. Né? E a probabilidade de isso ocorrer, a gente também já viu isso na aula, né, antes dessa aula, é essa aqui, né? É 2 elevado a menos t sobre tal. Né? Se você não está lembrado, vamos voltar aqui. Lembra que quando eu comecei a falar sobre decaimento, numa aula anterior, eu falei assim, que olha, num decaimento de átomos radioativos, né, a gente expressa o número de átomos em função do tempo como o número de átomos num tempo inicial vezes uma função, né, exponencial 2 elevado a menos t sobre tal, ou seja, começa com o valor inicial e vai caindo exponencialmente. Se você divide, né, dos dois lados por n de zero, então você encontra a fração de átomos que não decaíram, né, porque n de t expressa o número de átomos em função do tempo, de átomos que não decaíram. Né? E essa fração é 2 elevado a menos t sobre tal, que também é a probabilidade de que um átomo em si decaia, a probabilidade de que um átomo sobreviva entre zero e um tempo t. Então a gente tem essa probabilidade, a probabilidade que um átomo sobreviva entre zero e o tempo t. Bom, aí se você sabe, ou seja, é uma condição, né, para que o átomo decaia no tempo t e t mais dt, ele tem que ter sobrevivido até aqui, né? E a probabilidade dele ter sobrevivido é esta que eu acabei de dizer. Então, a probabilidade que os dois eventos ocorram, ou seja, o átomo sobreviveu até o tempo t e ele decaia entre t e t mais dt, é o produto, né? Então, isso é uma propriedade de probabilidades, né? Então, se você quer que dois eventos ocorram, então calcule um na sequência do outro, então calcula a probabilidade que o primeiro ocorra, calcule a probabilidade que o segundo ocorra e faça o cálculo dos dois, o produto dos dois. Então, veja, eu vou pegar a probabilidade de que o átomo sobreviva, que é 2 elevado a menos t sobre tal, e vou multiplicar pela probabilidade de que ele decaia num tempo dt, porque agora, né, ele sobreviveu até aquele tempo, qual é a probabilidade dele decair num intervalo de tempo dt, né, dt pequeno. Aí a gente fez essa conta ali atrás, ln de 2 sobre tal vezes dt. Bom, isso aqui é exatamente, então, uma distribuição de probabilidade não uniforme. Então, a gente expressa, geralmente, a gente faz o seguinte, a gente vai chamar isso aqui, essa função que apareceu aqui, né, de P de T, né, e essa probabilidade ela não é uniforme. Seria uniforme se o resultado fosse 1, ou fosse uma constante, né, um valor constante. Não deu uma função do tempo, né? Então, a função do tempo está aqui. Isso significa que nessa distribuição de probabilidade não uniforme, né, à medida que o tempo passa, a probabilidade ela diminui, ou seja, é mais provável, né, se você começa a olhar para um átomo radioativo, né, e aí começa a contar o tempo zero. Então, é mais provável que ele diminua no começo, né, enquanto o tempo está passando, do que, sei lá, daqui 1 hora ou 2. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: uma vez que você tem uma distribuição de probabilidade não uniforme como essa aqui, como gerar um conjunto de números aleatórios que represente esta distribuição de probabilidade não uniforme, ou uma outra, se você desejar, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A ideia é, você vai pegar uma distribuição de números aleatórios, uma distribuição uniforme de números aleatórios, como, por exemplo, do gerador linear congruente, né? E a partir dela, utilizando esta expressão, né, essa fórmula matemática, você obtém, então, uma distribuição de números aleatórios não uniformes.
Bom, ou seja, em resumo, né, como eu coloquei aqui, a gente quer gerar uma distribuição de números aleatórios desse tipo ou não uniforme, a gente vai pegar então um conjunto de números aleatórios uniforme e vai, a partir dele, gerar um conjunto de números aleatórios não uniforme que respeite uma dada função matemática. O método que a gente vai usar tem um nome específico, ele se chama método da transformação. Como funciona esse método? Vamos ver. Vamos supor que você tem uma fonte de números aleatórios Z, né, com uma densidade de probabilidade Q de Z. A gente vai assumir que essa distribuição seja dada, por exemplo, pelo linear congruente, que o Q de Z seja uniforme, e isso vai dizer que ele vale 1, que é uma função que vale 1. Né? Bom, a probabilidade de gerar um número aleatório com essa densidade de probabilidade, no intervalo entre Z e Z mais DZ, é dado, acho que vocês não estão vendo aí, então é dada por esse produto, Q de Z vezes DZ. Então, é fácil de entender isso aqui. Então, imagina que você quer gerar um número aleatório, né, e você vai sortear um número aleatório usando essa distribuição, essa densidade de probabilidade, e a pergunta é, qual que é a probabilidade de que esse número aleatório esteja nesse ponto aqui, né? Ou seja, não exatamente nesse ponto, mas que esteja neste intervalo entre Z e Z mais DZ. Esse é o produto da densidade de probabilidade Q de Z vezes essa largura. Então, por exemplo, se você tivesse com uma distribuição de números aleatórios uniforme, então, nesse caso, o Q de Z é 1, simplesmente 1, que é uniforme, então tem a mesma densidade de probabilidade em todos os valores de Z. E aí se você pergunta qual que é a probabilidade, usando essa densidade de probabilidade, de encontrar um número entre 0 e 0,1. Então, simplesmente multiplica 1, que é a densidade de probabilidade, vezes esse tamanho, que é 0,1, e aí a probabilidade 0,1, usando aquela distribuição que a gente já discutiu, né, uniforme. E se você pegasse um outro intervalo entre 0,5 e 0,6, seria o mesmo, porque vai ser a densidade de probabilidade, que a gente vai assumir como sendo 1, vezes o intervalo, a largura, que é 0,1 também, certo? Então, porque a gente está tratando de uma densidade de probabilidade uniforme. Mas vamos supor que você tenha uma certa densidade de probabilidade, não necessariamente ela precisa ser uniforme, a gente vai assumir ela como sendo uniforme ali na frente, mas para agora não precisa, né? Bom, e aí vamos supor que você conheça uma função que tome um valor do seu número aleatório gerado por essa distribuição de números aleatórios Z, e aí você obtenha um outro valor, né? Ou seja, uma função x que você pega o Z daquela distribuição de números aleatórios e obtém um novo número. Esse número também vai ser um número aleatório. A gente vai chamar ele de x, né? Então vai obter um novo número aleatório x, né? Só que em função dessa função, a distribuição que ele vai respeitar pode ser diferente, né? Bom, isso você pode interpretar como sendo uma coisa assim, ó. Imagina que você fizesse um gráfico, né? E aí você chuta um número aleatório e aí ele dá aqui, nesse ponto, ó. Bom, aí você calcula aquela função x de z e ele vai te dar um outro valor que está aqui, né? E esse aqui vai ser o seu x. Se você pegar um outro número, chutar um novo número aleatório e der nesse intervalo novamente, você vai lá, calcula o x de z e vamos supor que ele vai dar aqui, né? Eventualmente, né, ou seja, aí você está saindo de um número aleatório z e indo para outro número aleatório baseado numa determinada função, que eu não estou dizendo quem é ainda, né? Mas, ou seja, números aleatórios que caem nesse intervalo entre z e z mais dz vão cair num outro intervalo que eu vou chamar de x e x mais dx. Bom, e daí?
Ó, a distribuição x, ela vai seguir eventualmente uma outra função de distribuição de probabilidade, que eu vou chamar de P. Lembra que eu estava chamando a primeira de Q de Z, né? Uma densidade de probabilidade Q de Z para o conjunto de números aleatórios Z, né? E os números aleatórios que eu vou gerar a partir da função x de Z vão dar uma outra distribuição que eu vou chamar de P de Z, né? E aí, da mesma forma, né, a probabilidade de você obter um número aleatório x entre o intervalo x e x mais dx é dado por esse produto aqui, a densidade de probabilidade vezes dx, né, que é a largura desse intervalo. Bom, agora o que a gente está procurando é, a gente quer descobrir quem que é x, de forma que a gente sai de uma dada distribuição Q de Z conhecida para uma outra densidade de distribuição também conhecida. Ou seja, a gente quer produzir a partir de um conjunto de números aleatórios e uma certa densidade de probabilidade, por exemplo, uniforme, e a partir dela chegar num outro conjunto de números aleatórios que respeita uma outra função de probabilidade. Veja, aquela interpretação que eu coloquei, né, que o produto da densidade de probabilidade vezes a largura, e isso dá a probabilidade de você encontrar um valor x no intervalo entre x mais dx, e aqui a gente tem a densidade de probabilidade de encontrar um valor z no intervalo entre z e z mais dz. Veja, essas duas, né, probabilidades, elas têm que ser iguais. Por quê? Porque você obteve o x a partir do z. Então, uma vez que você gera um conjunto de números no intervalo de z e z mais dz, a probabilidade de você, ou seja, encontrar um número dentro desse intervalo é a mesma que você vai ter de encontrar no intervalo x mais dx que foi gerado a partir desse intervalo dz. Ou seja, a partir do intervalo z mais dz, você chega no intervalo x mais dx e, portanto, a probabilidade de você encontrar um valor numa região e na outra correspondente é a mesma, né? Então vamos utilizar o método e descobrir quem que é o valor de x que faz tudo isso que eu estou colocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? Vamos pegar essa igualdade e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai precisar fazer uma integral, né? Só que para fazer a integral e a gente não misturar as coisas, né? Vamos mudar as letras, né? Vamos só colocar uma linha aqui, não vai mudar nada, né? Ou seja, em vez de chamar de x, vamos chamar de x', em vez de chamar de z, vamos chamar de z', né? Aí a gente vai fazer, vamos reconhecer o seguinte, né? Que pela regra da cadeia, como a gente tem, deixa eu ajustar aqui, como a gente tem que x, né, é uma função de z, ou x é uma função de z', né? Então, se você expressar dx' aqui, pela regra da cadeia, vai ser dx' dz' vezes dz'. E aí eu vou substituir esse termo aqui, no lugar do dx'. Então, a gente vai ficar com p de x', dx', dz', e isso é igual a q de z', dz', né? Bom, agora a gente vai pegar essa equação e vai integrar, né, em z', né? E aí a gente vai integrar de zero, vou colocar com outra cor aqui, a gente vai integrar desde z igual a zero, lembra que o z é a gente está supondo que seja números aleatórios distribuídos no intervalo de 0 a 1, né? Poderia ser qualquer intervalo, mas vamos usar de 0 a 1. Então vamos integrar de 0 até um ponto que seja inferior a 1, vou chamar ele de z, né? Por isso que eu coloquei linha ali, porque agora a gente vai integrar até z, né? E aqui a gente faz a mesma coisa, né? Ficou um pouquinho feio, mas vocês vão entender. Então, eu estou integrando dos dois lados de 0 a z, a variável de integração é essa aqui, né?
Do lado de cá, do lado direito, então eu vou continuar para cá. Tem umas coisas aqui na frente, mas eu vou apagar. Não vou usar o que tem aqui. Então, do lado de cá, a gente já assume que a gente conhece essa distribuição, né? Vamos assumir que essa distribuição seja 1, ou seja, a densidade uniforme, distribuição uniforme. E de forma que a integral fica integral de 0 a z de dz', e essa integral é trivial, a integral de dz' é z', aplica no z, da z, aplica no 0 da 0, então fica 0 z menos 0. Né? Então, o resultado aqui é z, não z', né? Porque a gente aplicou nesse limite de integração z. Agora, do lado direito, para a gente resolver a integral, veja que eu fiz, né, foi resolver a mesma integral dos dois lados. Né? Está fazendo operações matemáticas idênticas dos dois lados da igualdade para preservar a igualdade. Mas aí, do lado esquerdo, não convém a gente integrar em z'. E aí a gente faz uma mudança de variável, que é justamente aquela obtida justamente da expressão que eu fiz aqui atrás, né? O dx', dz', dz', que eu reescrevi aqui embaixo, né? Então, vamos fazer uma mudança de variável de z' para x', com qual função que a gente vai fazer essa mudança de variável? Com a função x que a gente está procurando. Né? E aí, se a gente calcula, né, nessa mudança de variável o elemento diferencial dx', é, de novo, aquela expressão. Acabou que eu escrevi muitas vezes, né? Não precisava. Bom, aí para essa mudança de variável, veja, quando o z' vale 0, lembra que a gente está integrando desde 0 até z. Então, quando o z' ele vale 0, quem que vai ser o x'? Bom, o x' vai ser o x' no ponto 0. Que aí eu vou simplesmente chamar isso de x0. Né? Isso, x0. Né? Quando a gente tiver o z', né, então, no z' igual a z, que é o segundo limite de integração, então, quanto vale o x'? Então, ele vai ser x' no ponto z, ou seja, eu vou chamar isso de x, simplesmente. É o nome que eu estou dando, né? Ou seja, ele vai de x0, que corresponde ao valor de x' quando o z é igual a 0, até o valor x, que corresponde ao valor de x' quando o z' vale z. Né? Aí a gente volta lá para a nossa integral, né? E aí vai, nessa mudança de integração, isso aqui, né, ó, é simplesmente dx'. Aqui vai ficar p, e a integral, agora que a gente está mudando de variável, de z' para z. Né? A integral, em vez de 0 até z, vai de x0 até x. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. Então, a integral vai de x0 a x, p de x', que é a minha distribuição, vezes dx', e isso é igual a z, né? Foi o resultado que a gente obteve do lado direito. Olha, z. Bom, a gente já usou, né, a questão da distribuição uniforme. Né? Quando eu preparei esse esquema aqui, eu pensei em uma coisa, mas é muito texto e eu acabei esquecendo. Né? Então, já fiz uso dessa questão, né, da distribuição uniforme. Então, aí a gente vai pegar aquela equação que está ali, eu vou recortar ela para facilitar a nossa vida. Não copiou. Agora sim. Vamos pegar essa expressão, então. E agora vamos substituir o valor de P
por quem a gente quer utilizar. E aí a gente volta naquele problema do decaimento. Então vamos fazer o exemplo do decaimento, né? No decaimento, a função de probabilidade que a gente precisa lidar é justamente esta aqui, né? Lá a gente falava de t, né, em vez de x, mas é só o nome da variável que a gente usa, né, em função do tipo de grandeza física que ela representa, né? Mas então os números aleatórios que a gente precisa agora procurar são o x, né, que vão representar o x', que vão representar o nosso tempo lá no decaimento. Na verdade, x mesmo, né? Então, p de x, não, x', x'. O nome que você dá é irrelevante, né? Mas a gente lembra que a gente vai ter que usar naquela integral. Aí eu vou pegar essa função aqui e vou colocar naquela integral, né? Ou seja, integral de x0 a x, p de x' dx'. Lembra que isso é igual a z. Então vamos substituir essa função aqui. Só que antes de substituir, é conveniente trocar a função, né, de 2 elevado a menos x' sobre tal para alguma coisa expressa em termos da função exponencial. Eu já fiz isso uma vez ali atrás, né, a mesma coisa, mas vamos fazer de novo caso você tenha dúvida. Então eu vou chamar o 2 elevado a menos x' sobre tal de w, aplica o ln dos dois lados da equação, né? Do lado de cá, utiliza aquela propriedade do logaritmo, né? Então, cai o menos x sobre t, tal, x' sobre tal, vezes ln de 2, aqui eu não fiz nada. E aí depois calcula a função exponencial dos dois lados. Então vai ficar exponencial de menos x' sobre tal ln de 2 igual ao exponencial de logaritmo de w, que é o próprio w, né? Porque é a função inversa. E aí, portanto, isso aqui é igual a w, e w é o próprio 2 elevado a menos x' sobre tal. Então, ou seja, isso aqui é e elevado a menos x' sobre tal ln de 2. Né? Então, no lugar desse cara, eu vou colocar esse aqui, né? Porque a gente sabe resolver integrais e derivadas mais de cabeça, né? Utilizando funções exponenciais com, né, exponencial o e, né, o número neperiano. E aí a gente substitui aqui, né? Então vai ficar assim, né, ó, integral de x0 a x, aquela função, né, que virou 2, só lembra que a gente substitui isso aqui, e tem esse cara aqui também, ln de 2 sobre tal, né, que eu vou deixar ele aqui fora, ó. ln de 2 sobre tal, aí no lugar do 2 elevado a menos x' sobre tal, eu vou substituir por e elevado a menos x' sobre tal, ln de 2, né, dx', né. Isso é igual a z. Essa integral ela é trivial, porque é uma integral, né, de função exponencial, né? Então vamos resolver, vai ficar assim, ln de 2 sobre tal, que é esse termo que está aqui multiplicando, né? Vezes, aí o resultado da integral é a própria função exponencial, ln de 2 sobre tal, dividido por menos ln de 2 sobre tal, né? É o famoso, se você integrar elevado a integral de e elevado a x dx é e elevado a x sobre a, né? Então, mesma coisa. O a nosso é aquilo tudo ali, menos ln de 2 sobre tal, né? Que não dependem de x, são parâmetros do problema. E isso está sendo integrado de x0 a x, né? E o resultado é igual a z. Vão aplicar os limites de integração. Veja que o ln de 2 sobre tal, que aparece aqui, também aparece no denominador lá. Então, a gente pode cancelar, né? Dividir um pelo outro, dá 1. Tem um sinal de menos aqui, que a gente precisa observar. Então, aplica no x. Então, vai ficar menos, né, desse sinal de menos aqui, e elevado a menos x' ln de 2 sobre tal, menos, só que com o menos fica mais, né? Quando você vai aplicar no segundo limite de integração, e elevado a menos, agora no lugar do x' é x0
ln de 2 sobre tal. Eu esqueci de tirar a linha aqui, ó, porque no lugar do x' eu apliquei... Não, no lugar do x' eu apliquei o x. E aí deu esse resultado daqui, né? E isso é igual a z. Lembra qual que é o objetivo, qual que é o nosso objetivo? Né? Não pode perder isso de mente. O nosso objetivo é achar a função x de z. A gente já achou, né? Ela só não está expressa de uma forma tão adequada, mas a gente já achou. A função x está aqui, né? É esse x que a gente precisa isolar, né? O restante tudo são parâmetros, né? E z é o nosso número aleatório da distribuição original, conhecida, uniforme, né? Então, vamos isolar esse x, né? Então, a gente pode subtrair esse termo aqui dos dois lados, né? Então, vai ficar assim, vamos fazer passo a passo. Menos e elevado a menos x, ln de 2 sobre tal, igual a z menos e elevado a menos x0. Acho que aqui vocês não vão ver. Ok. Então, x0 ln de 2 sobre tal. E aí depois, multiplica por menos 1 dos dois lados, né? Vamos fazer isso de uma vez, ó. Vai ficar mais aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais, né? Aí a gente tira o logaritmo dos dois lados da equação, da igualdade, e aí ao fazer isso, né? O logaritmo da função exponencial é o próprio argumento da exponencial. Então, menos x ln de 2 sobre tal. E do lado de lá vai ficar o logaritmo. Vou deixar esse termo aqui, que é positivo, né, com sinal positivo, na frente. Então, menos x0 ln de 2 sobre tal menos z. Né? E aí, para finalizar, a gente divide por esse cara aqui e por menos 1. Né? E aí a gente isolou o valor de x. Então, x é igual a... vai ficar menos o tal sobre ln de 2 vezes ln de e elevado a menos x0 ln de 2 sobre tal menos z. Bom, e aí para ficar ainda um pouco melhor, você pode escolher quem é o valor de x0, porque a gente estava com uma distribuição, né, de z, né, uma distribuição entre 0 e 1, e a gente está indo para uma distribuição de x. Para qual distribuição de x que a gente está indo? A gente está indo desde x0 até o valor que corresponde ao x igual a 1. Né? O x0, você pode escolher quem você quiser. Então, você pode falar, bom, eu quero continuar tendo uma distribuição de 0, né, que comece no 0. Então, vamos usar o x0 igual a 0. E aí, o valor que vai aparecer aqui, veja, ó, a gente já vai descobrir. Né? Vamos... Opa, borracha. Veja, vamos substituir então esse x0 igual a 0 para ficar mais simples a nossa fórmula. A nossa fórmula vai ficar x igual a menos tal sobre ln de 2. ln de e elevado a 0 dá 1, então 1 menos e. E agora fica fácil de ver o que vai acontecer. Né? Quando z vale 0, né? O que vai acontecer? Né? Fica ln de 1 dá 0. Então, ok. Né? Quando z é igual a 0, o nosso x vale 0. Só que quando z é 1, na verdade ele nunca vai ser 1. Lembra que a nossa distribuição vai até próximo de 1, mas não chega a 1. Então, mas quando ele tende a 1, quando z tende a 1, então isso aqui vai tender a 0. E aí a função logaritmo natural, lembra que ela é uma função que diverge no 0. Né? Ela vai para menos infinito. E aí, como tem um sinal negativo aqui, esse menos infinito fica mais infinito. Então, a gente obtém uma distribuição de números aleatórios que vai de 0 até infinito, só que com uma concentração de valores mais próximo de 0 do que de infinito. Lembra que a função que a gente utilizou para a densidade de probabilidade para resolver este exemplo, lembra que isso é um exemplo, né? Foi a do decaimento, que a gente esperava, né? A gente concluiu que a probabilidade de decaimento era maior com um tempo mais curto, né? Ou seja, durante você
começou a observar o átomo, a probabilidade dele decair logo é maior do que, sei lá, daqui a um mês ou daqui a um ano, né? Então, a densidade de probabilidade é maior, mas para tempos mais curtos, né? Tempo mais próximo do zero. Então, isso faz sentido e é isso que a gente está observando aqui, né? Para terminar, então deixa eu só chegar, eu deixei um espaço em branco aqui, né? Para fazer essa análise final do resultado, né? Então, o resultado que a gente obteve foi, né? A gente tem, dado uma distribuição de números aleatórios, né, entre 0 e 1, né, que eu estou chamando de Z, eu obtenho uma distribuição de números aleatórios não uniforme entre 0 e infinito, que respeite aquela densidade de probabilidade de acordo com o problema que a gente estudou do decaimento. Mas se fosse outro, né, outra densidade de probabilidade, era só você repetir esse procedimento da integral, das mudanças de variável e tudo mais, né? Então, basta você gerar números aleatórios de 0 e 1, né? Então, vamos supor que você quer 1000 valores aleatórios x com aquela densidade de probabilidade, né, da função do decaimento lá, né, aquela da exponencial. Então, você primeiro vai gerar um certo número de números aleatórios entre 0 e 1, usando a função random lá do Python, né? E aí, para cada um desses valores de x que você gerou, valor de z, aliás, que você gerou, desses números aleatórios, né, numa distribuição uniforme, você vai e calcula x usando essa expressão que a gente acabou de chegar, né? Ou seja, essa aqui que está aqui dentro. Ou seja, para cada z, você vem aqui e calcula o valor de x. E aí você vai ter uma distribuição de números aleatórios x, que vai de 0 a infinito, né? Então, você calcula com aquela fórmula, né, que eu risquei ali atrás, os valores de x correspondentes aos valores de z da sua distribuição uniforme. E aí você terá uma distribuição de números aleatórios não uniforme. Espero que tenha ficado claro. E vou parar por aqui.